Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. Um dia de alegria, de celebração para todos nós. Começamos no mês de agosto a celebrar os 98 anos, como o reverendo Robert falou, e vamos celebrar muito ao longo deste mês, muitas atividades, louvor, a começar pelo louvor. Que lindo ver o coro geral todo aí, essa cor linda que eles têm e como faz com que adoremos juntos. Como é lindo poder ouvir o louvor e adorar ao Senhor. Bom, em homenagem também a estes 91 anos do coro geral, eu escolhi um salmo para celebrarmos juntos, é o Salmo 91. Abra a palavra de Deus ou acompanhe nos nossos monitores, por favor, a leitura do Salmo 91. E o tema da nossa meditação nessa manhã é a segurança do Senhor. O que é a segurança do Senhor para todos nós? Leremos o texto, falaremos com as crianças e então pensaremos nesse texto, a explicação do texto e a aplicação para a nossa vida. Está escrito assim no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Lindo salmo. Um dos mais lindos, certamente, está junto de dois, o 90 e o 92. O 90 nós já lemos a igreja inteira. O 91 nós pensaremos nele agora. E terminaremos este momento lendo o 92. Essa tríade, 90, 91 e 92, formam uma expressão ao Senhor. É o começo de um dos livros de Salmos, o livro 4. E começa com a eternidade do Senhor e a transitoriedade dos homens, no 90. O 91, que nós vamos pensar aqui sobre o tema a segurança do Senhor, no Senhor, a segurança que o Senhor propõe, que o Senhor oferece, que o Senhor dá, que o Senhor executa. E o 92, um hino final de gratidão por tudo isso. Crianças, o pastor gostaria que vocês nessa manhã fizessem a seguinte ilustração. Um grande coro geral, um grande coral, mas com vocês lá nesse coral. Quem sabe nossas crianças que hoje acompanham o coro geral entoando louvores ao Senhor, não participem um dia, de um coro geral, aqui na terra ainda, porque aquele lá do céu, certamente eles participarão. Lá eles louvarão ao Senhor, dizendo, grande é o Senhor, digno é o Senhor, o leão de Judá, que surgiu, que abriu o livro. Mas quem sabe, ainda enquanto eles viverem essa vida que temos aqui, quem sabe um dia eles participem, como eu estou vendo. O coro geral tem 91 anos.
Alguns têm perto dessa idade até, mas nós já temos gente nova chegando. Estou vendo a Andréia lá, que é uma das membros mais novas aqui da igreja, cantando. Quantos outros? Eu vi a Maria da Penha. Quantos outros que foram se achegando ao longo desses 91? Viu Elisângelo lá? Olha só. E outros, claro, me perdoem se eu não citar algum, viu? Mas a Ângela, isso? Onde está a Ângela que eu não vi aqui? Ali, isso, olha só. Que legal, que coisa boa. É isso. Quem sabe? Mais alguém? Eu já citei, André. Muito bem. Agora as nossas crianças estão fazendo uma ilustração de gente cantando ao Senhor. Crianças, como vocês cantam conosco na igreja, quem sabe em algum momento dons apareçam em vocês para celebrarem também. Então essa é a ilustração para as crianças hoje. Desenharem pessoas cantando a Deus. Que coisa maravilhosa é uma igreja cantar. Irmãos, quando a gente ouve o coro geral cantando e a gente acompanha, quando a gente lê as Escrituras, quando agora na nossa liturgia a igreja leu junto, alternadamente, aqui com o reverendo Robert, a gente pode dizer, não há voz mais bonita na terra do que a voz da igreja. O louvor da igreja, a celebração da igreja, o canto da igreja, a expressão mais pura de um coração, porque qual coração falaria o que nós falamos para Deus se não houvesse verdade nele, né? Porque alguém diria, tu és o meu refúgio e o meu baluarte? Por que alguém diria, se o Senhor não o fosse de verdade? Isso nos leva a pensar que muitas vezes falamos coisas que não estão no nosso coração, mas para Deus nós nunca poderíamos fazer isto, porque o nosso Deus é verdade. Aqui no Salmo 2 vezes, veja aqui, meu refúgio e meu baluarte, no versículo 2, Deus meu em quem confio, e também no versículo 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Essas duas formas vão dar uma ideia nesse Salmo 91 de quem é o Senhor. A gente sempre, quando estuda a palavra de Deus, precisa pensar no contexto da época. O que será que motivou o salmista a escrever isso? Este salmo, ele expressa confiança em Deus a despeito de adversidades. Quando nós olhamos para algumas coisas aqui no texto, parece que era um momento de lutas, de batalhas e talvez até de doenças. Talvez. De batalhas, certamente. Eu fico imaginando a batalha de Davi contra Golias. O povo estava em batalha. O povo estava, de um lado, preparado com armas muito fortes para a época, poderosas, era uma batalha. De outro lado, o povo de Deus, o povo liderado por Saul, com medo, preocupado no meio dessa batalha. É quando Davi chega para levar alguma coisa lá para os seus irmãos e vê aquele filisteu afrontando o povo de Deus. E então Davi, vocês conhecem a história, vence o gigante. Batalhas sempre estiveram em meio à história do povo de Deus. E em meio a essas batalhas mais difíceis, alguns cânticos como este, para mostrar o poder, a presença e todas os outros atributos de quem tem o Deus dos céus consigo. Talvez esse fosse um tempo não só de batalhas, talvez um tempo de enfermidades. O Salmo parece nos mostrar algumas coisas, como a peste que se propaga nas trevas, a mortandade que assola ao meio-dia. Então, em meio a batalhas, em meio a pestilências, enfermidades, doenças, alguém habita no Altíssimo lugar. Mesmo em meio ao tempo mais difícil, mais de desesperanças diversas, alguém habita no santo lugar. Quem são estes, meus irmãos, senão aqueles que creem em Deus?
É isso que o Salmo 91 parece nos mostrar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao seu Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Estes 2 versículos já nos falam bastante do que é a presença do Senhor, do que é estar na presença do Senhor. Vejam os versículos 3 para frente. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós já começamos a perceber livramento do Senhor para que os santos de Deus, os separados de Deus na terra, consigam sobreviver em meio a essas situações tão difíceis. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ou seja, Deus começa a se mostrar como aquela ave grande que cuida dos seus filhotes. Em meio aos ventos gelados, em meio ao sol escaldante, em meio às setas perigosas, em meio às pessoas odiando e detestando o povo de Deus. Onde está o que ama o Senhor? O que está no Altíssimo? Guardado como uma pequena ave que nasce, e a ave mãe cuida dele. Ah, meus irmãos, de vez em quando em meio à caminhada cristã, nós encontramos um ou outro muito assustado, pessoas assustadas, angustiadíssimas, mas olha a expressão, desses que habitam no esconderijo do Altíssimo, que a sua alma está descansando à sombra do Onipotente. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, nem disso, nem daquilo, nem de muitas outras coisas, porque como a criança no colo de uma mãe ou de um pai descansa, assim é o que habita no Altíssimo. Ontem à tarde nós estávamos no nosso dia de campo, um momento muito alegre. Aliás, foi um dia maravilhoso, mais de 120 irmãos estiveram conosco lá. Eu estava conversando com um casal, com o Felipe Militão e com a Sandra, e eles acabaram de ter a Laurinha. E então ela estava simplesmente no colo do pai. Que pai sente uma criança no colo do seu pai, né? Se alguém vem e pega esta criança, ela fica também, mas ela abre o olhinho, porque não é o seu pai, não é a sua mãe. O jeito de pegar é diferente. E nós temos irmãos e irmãs aqui que sempre pegam crianças dos outros no colo e cuidam e amam muito. Mas pode ter certeza, jamais será como o colo do pai ou como o colo da mãe. Porque a paz de uma criança que não entende, não é uma coisa lógica, é de senso, não tem igual. Ela está em paz ali. Assim o Salmo 91 parece nos mostrar segurança no Senhor neste nível. Não em um nível em que a gente fica pensando, será que o Senhor vai me proteger mesmo? Será que Ele vai me cuidar mesmo? Será que eu posso confiar mesmo? Às vezes, pessoas muito inteligentes têm menos paz no Senhor do que aquele que simplesmente crê e confia. Crê e confia. Como uma criança no colo de uma mãe, como uma ave nascida de pouco sob as asas daquela que o gerou. E então de novo um ambiente de guerra, o versículo 7 diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esse é o nível de segurança do Senhor. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque principalmente nessa época as batalhas tinham a ver com divindades. E então o povo de Deus lutava pelo Deus que ele cria, pelo Deus que o havia retirado do Egito, pelo Deus que o havia mantido no deserto, pelo Deus que havia prometido a terra, lutava por seus filhos, lutava sabendo que andava sob a palavra do seu Deus. Os outros lutavam por outros deuses, por outras formas de pensar, lutavam por outros cultos, por outras adorações. E então, muitas vezes, as batalhas eram sangrentas. Olha só o que teme ao Senhor. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá,
nenhuma praga, ou praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo têm uma promessa de provisão. Provisão. Vocês, quando leem essa passagem, talvez se lembrem que o diabo usou essa passagem contra Jesus em determinado momento. Ele disse assim: olha, você não tem os anjos? Você não pode fazer com que os anjos transformem essas pedras em pão? Faça! Mas Jesus considerou a distorção da palavra do diabo uma tentação contra Deus, porque Deus sabe que os seus filhos precisam dele. E então ele provê, não segundo as ordens de Satanás, segundo o amor que ele tem por todos aqueles que ele mantém seguro. Por isso, Jesus não atendeu à sugestão maligna do enganador, do diabo, mas ele tentou usar a Bíblia contra Jesus. Aqui está o que diz o Salmo 91, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deste salmo nós temos um outro texto muito melhor, paralelo, que explica: o anjo do Senhor acampa ao redor dos seus filhos. Ele está, ele cuida. Nós não mandamos o anjo, nós não temos a relação com o anjo, ele o faz na provisão. O anjo atende à voz do Pai. Os anjos do Senhor acampam ao redor de todos aqueles que o temem. Assim é a paz e a segurança daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, a preservação do Senhor, ela não é simplesmente contra coisas que os nossos olhos veem. É contra a praga, é contra a violência, é contra o risco, como o que está aqui: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Existe um poder naqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo inexplicável para qualquer tipo de ciência, simplesmente porque eles habitam no esconderijo do Altíssimo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E aí aparece num salmo muito antigo a palavra salvo, salvação. Aqueles que conheceram a Deus foram salvos pelo seu Filho. É aqui que o Salmo 91 alcança uma dimensão messiânica. Começa a se falar sobre salvação, já não mais só sobre proteção para o nosso dia a dia. Começa a falar de algo ainda maior. Ele coloca a salvo, é como se ele separasse de tudo. Ele guarda. E então diz: e esta pessoa me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia, e eu estarei com ele. E de novo nós temos uma alusão aqui a algo que o salmista 23, o salmista do Salmo 23 fala, que o Senhor está, por mais que nós estejamos à beira da morte, o Senhor estará conosco todos os dias, habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, lá no Salmo 23. E na grande comissão também o Senhor Jesus diz isso: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, são tantas as palavras para que nós possamos compreender com intensidade o que é a segurança do Senhor. Por que é que nós cantamos a Deus? Por que é que nós celebramos com todas as nossas forças? Por que é que nós suportamos a perseguição, o peso, a seta, a acusação? Por que é que nós insistimos que só Deus deve ser adorado? Por que é que nós não nos dobramos aos ídolos? Por que é que nós não somos levados por ideologias vãs, por vãs sutilezas filosóficas? Por que, meus irmãos? Por que é que nós ficamos firmes na palavra, olhando para ela e dizendo: é aqui que está a lâmpada para os meus pés, é aqui que está o alimento para a minha vida, é aqui que está a minha salvação, é daqui que eu entendi como eu sou um filho, nos livrando, nos dando algo que é dele,
a glória é toda de Deus. Deus é o Deus da glória. Mas onde um cristão convicto, professo, seguro andar, a graça de Deus o acompanha. E nós temos irmãos que vivem, a sua vida é luz para as pessoas que estão próximas deles. Pessoas que fazem diferenças nas suas casas. Por quê? Porque o Senhor lhes dá o privilégio de serem instrumentos na vida das pessoas. O último versículo é maravilhoso também. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E de novo eu me lembro de outro irmão nosso, o Simeão, que estava no templo no dia em que Maria levou Jesus para o templo. Ele tinha 8 dias só. Quando ela entra, aquele homem se levanta do lugar onde ele está e vai ao encontro dela. Toma o menino nos braços, olha para ele e diz uma coisa que é para ele ou dele só para Deus. Pode levar o teu servo agora, se o Senhor quiser. Porque os meus olhos viram o que precisavam ver. Os meus olhos viram o que salva. Os meus olhos viram a salvação. Pode me levar. Talvez não precise nem ficar mais aqui. Porque agora eu vi, os meus olhos viram. Não foi só Simeão que viu. Jó também viu. Assim é o Salvador, que está em todos os tempos, alcançando todos os seus. Jó disse antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a ti. Irmãos, isso é a explicação do Salmo 91. Se você em algum momento estiver achando que está sozinho, achando que está perdido, achando que os perigos vão engolir você, se em algum momento você pensar, não há mais salvação para mim, ou não há mais esperança para mim, como alguém disse para Davi, isso está relatado lá no Salmo 3, não há, dizem entre o povo para Davi, nem Deus mais salva Davi, não há salvação para Davi. Tem um salmo nas Escrituras, não para ficar aberto nas casas, como muita gente faz. Este é o salmo que muita gente deixa aberto nas casas, pensando que uma proteção mística, por conta do salmo estar aberto, uma proteção mística será a segurança da casa. O Salmo 91 aberto não protege ninguém. Mas ler este salmo e pensar nele intensamente, e compreender quem é o Deus da segurança, e compreender quem é o Deus que nos trouxe até aqui, isso nos faz ver a obra poderosa, os milagres diários, a ação contínua do grande e maravilhoso poder de Deus pelo seu povo. Isso sim, isso sim. Antes de lermos o Salmo 92, que está aqui, eu quero lembrar de coisas simples, mas importantes, eu acho, da nossa caminhada como Igreja Presbiteriana da Lapa, em que o Salmo 91 está dentro. Não só nos 91 anos do nosso coral, mas nos 98 anos da nossa igreja e nos mais de 100 anos da SAF. Eu fico imaginando quando os primeiros estiveram andando por estes lugares, quando eles foram para Lapa de Baixo, quando eles andaram por aqui, onde seria o lugar que o Altíssimo levantaria uma igreja? Era o ano de 1915, 16, 18, 20, 21, 22, até que se chegou naquele lugar da Lapa de Baixo, em que nós temos grafado em algumas porcelanas, inclusive, que foram feitas nos tempos passados. Eu estive na casa da Malu, Patrícia e eu, e ela nos deu, está guardadinho lá em casa, aquele desenho da primeira igreja, em xícaras, em pires, em canecas. E então, depois daquele começo, uma igreja não se faz só de uma construção. Uma igreja se faz de gente, de corações batendo. Uma igreja se faz de socorro mútuo, de pessoas que olham umas para as outras, tomam-nas pelas mãos, se amam ardentemente, querem estar perto uma das outras. E então começou a chegar 1, 2, 3, uma família. Irmãos, é
tão maravilhoso quando a gente vê famílias chegando à igreja. Eu poderia citar muitas, mas vou citar aqui a do Flávio e da Delma, que eu vejo estão sempre no mesmo banco, se achegando, mas muitas famílias eu estou vendo. Irmãos do céu, que coisa maravilhosa quando a chave da casa vem junto para a igreja. Quando a chave vem junto, meus irmãos, alguma coisa está acontecendo ali. É fácil? Não, não é não. Voltemos lá, para 1900 e pouco. Era fácil ser um cristão logo depois da Primeira Guerra? Era fácil ser um cristão em um momento que teve a Grande Depressão de 29? Era fácil ser um cristão naqueles períodos que antecederam a Segunda Guerra Mundial? Era fácil? Não, não era, não era, não era. Mas ao longo de todos esses tempos, mais e mais irmãos, famílias foram se achegando. A família Banks, família Rosário, muitas outras famílias foram se achegando. O presbítero Ângelo foi trazido bebê para cá, aqui, para essa igreja. Agora imagina a chegada a esse lugar. Não tinha esse asfalto bonito como está aqui, não tinha o sinaleiro da esquina. Isso aqui era uma terra, isso aqui era alguma coisa bem longe do centro da cidade, com certeza. Com certeza, alguém veio e parou em frente a esse lugar. Não havia nada nesse lugar. Não havia essa beleza que hoje você vê, essa beleza plástica, estética, bonita, inteligente, que nos leva a um senso clássico. Não havia nada disso, não havia absolutamente nada disso. Eles viram aqui um terreno vazio que talvez precisava trabalhar, precisava arrumar. Eles olharam para esse lugar para ver se aqui poderia ser lançado algum fundamento para que pudesse ser levantado um lugar aqui. E então eles colocaram a pedra fundamental aqui embaixo. Normalmente nós, nas nossas igrejas, ao iniciar as nossas igrejas, a pedra fundamental é uma caixa em que nós colocamos uma Bíblia dentro, às vezes uma liturgia dentro, quando nós queremos deixar no histórico da nossa vida que ali nós oramos ao Senhor. Homens e mulheres oraram neste lugar, quando não havia o que há, e aqui eles disseram: Senhor Deus dos céus, abençoa este lugar, guarda este lugar. Quem o Senhor trará a este lugar, seja adorado neste lugar, levanta um púlpito neste lugar, traz pessoas para que sejam adoradoras em espírito e em verdade neste lugar. Era o ano ou os anos, ou a década de 1900, você nem pensava em nascer, e então o Senhor já estava trabalhando por você, para que um dia este lugar fosse seu. Assim é aquele que descansa à sombra do Altíssimo, que faz do Altíssimo a sua morada. Lá ele vive, no tempo de vida que ele tiver. Esses nossos irmãos vieram, de vez em quando eu recordo as fotos, que nós temos muitas fotos, temos CDs e DVDs de fotos, e eu que sou novo aqui, gosto de história, vejo tudo o que eu posso. E então, depois, tudo isso foi levantado, e toda essa estrutura foi feita. E então, quando a gente olha as fotos, nós temos fotos de presbíteros, fotos dos diáconos, foto da SAF, foto da UMP, todos com aquelas roupas diferentes das nossas roupas de hoje. Aqueles ternos xadrez, 3 botões, 2 botões, como é que chamava? Pantalona, as calças, e irmãos, aqueles cabelos enormes, bem feitos e tudo mais, bigodões enormes nos homens, tudo isso está num registro de que irmãos viveram intensamente essa igreja. O tempo vai passando, mais fotos, mais trabalhos, escola bíblica dominical, plantação de novas igrejas. Um dia o presbítero Ângelo me falou que a escola bíblica dominical dessa igreja já foi uma explosão. Centenas de pessoas na escola bíblica dominical. Ônibus chegavam aqui à frente trazendo gente das congregações. E essa igreja com os seus jovens iniciando novas igrejas que hoje são igrejas, ajudando igrejas fora daqui a serem plantadas, espalhadas por muitos outros lugares. Em meio a tudo isso, a esse desenvolvimento do poder e da graça do nosso Deus,
Um dos últimos vídeos que nós vimos, e eu vi lá na casa do presbítero Ângelo e Dona Madalena nessa semana, o reverendo Jorge, exatamente aqui, neste lugar, iniciando o seu trabalho aqui, falando para um grupo aqui à frente, e ali ele estava respondendo. E a igreja, disse a Dona Madalena, estava como quem sonha naquele momento, de alegria. E então o coral estava naquele dia. Alguém do coral estava naquele dia? Levanta a mão só para eu ter uma ideia de quantos do coral estavam no dia da posse do reverendo Jorge. Olha aí, vocês estão todos aqui. Estão mais lindos do que eram naquela época. Deus deu graça. O som da sua voz é o mesmo. É o mesmo canto, é o mesmo louvor. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa saber o que é a segurança à sombra do Altíssimo. Você precisa viver dentro da segurança do Altíssimo, porque se você está ouvindo falar tudo isso, mas para você isso não tem importância, não tem significado, provavelmente você só frequenta essa igreja não é a sua igreja. Você está aqui, mas você pode ir para qualquer lugar, porque tanto faz. Eu gostaria de falar não para frequentadores de igrejas, mas gostaria de conversar biblicamente com gente que vive a igreja, com gente que quer a igreja, com gente que sabe o que é a sombra do Altíssimo, com gente que olha para a palavra de Deus e diz, é a minha palavra, com gente que não vive a fé dominicalmente, se lembrando, puxa, hoje eu tenho que ir para a igreja. Eu gostaria de conversar com aqueles que fazem a Igreja Presbiteriana da Lapa. O Salmo 91 fala de Deus como Ele é. Muitos foram se achegando, famílias foram sendo compostas neste lugar e formam hoje o que é a Igreja Presbiteriana da Lapa de hoje. Eu estou olhando lá para o presbítero Joaquim, que está retornando, ficou vários anos trabalhando em outros lugares e falou esses dias para mim, quero retornar. Nessa semana a gente vai na sua casa, presbítero Joaquim, se tudo der certo, eu fico vendo pessoas que estão aqui há muitos anos, vivendo dia a dia o que sai da palavra de Deus. Vejo pessoas que vão para lugares, que retornam, e vejo pessoas se achegando. Por que será que o Senhor Deus continua a trazer, domingo após domingo, famílias para passarem por aquelas portas? Porque é a bênção do Senhor. Porque isso é o que o Altíssimo faz. Nós não estamos enganados há 100 anos neste lugar. Essa igreja não é um erro neste lugar. Essa igreja é um farol neste lugar. Essa igreja é feita dos membros deste lugar. Ela não é feita só da sua estrutura arquitetônica muito bonita, que as pessoas passam em frente aqui na Rua Roma e olham. E às vezes eu vejo dentro dos carros, as pessoas mostram umas para as outras. Quando chegamos, quando saímos, nós trabalhamos aqui durante a semana e aqui fica tudo parado por conta do sinaleiro aqui na frente. O tempo inteiro eu vejo gente mostrando uma para outra, olha essa igreja. É porque é uma bela igreja nesse lugar. Vai ficar ainda mais bela com a nossa reforma, permitindo Deus. Mas não é isso que é a Igreja da Lapa. É você que é membro fiel ao Senhor neste lugar. É você que adora ao Senhor, leva para sua casa. É você que tem uma história, uma herança histórica, como a família Pisetti, que teve o presbítero pai. É isso, Éder? Presbítero aqui. Irmãos, isso é uma história. Você está dentro de uma história. Se você está chegando, bem-vindo à história da Igreja Presbiteriana da Lapa. Se você faz parte dessa história, se você contribuiu com o seu dízimo, com a sua oferta, para que tudo isso ou se levantasse ou esteja sendo mantido, você faz parte dessa história. Se você quer criar os seus filhos aqui, se este é o lugar que você acha que a palavra de Deus vai fazer bem ao seu filho, à sua filha, você está trazendo o seu filho para a história dessa igreja, para a história do Altíssimo neste lugar. Se você está fora disso, eu gostaria de te levar a refletir. Onde você está, na sua cosmovisão de pensamento, é melhor do que essa história? Se for melhor, segue o seu caminho, louvado seja Deus. Mas se você achar que você poderia também fazer parte da história de uma igreja protestante, de teologia legítima, de teologia fundamental, uma igreja que não tem uma segunda intenção com você, uma igreja que quer levar a palavra de Deus, quer te ajudar em relação aos seus pecados, lhe ajudar a se arrepender e viver em paz com o seu Deus.
Uma igreja que quer lhe ajudar a ler as Escrituras, quer lhe ajudar a instruir os seus filhos no caminho da fé. Se você acha que essa é uma história que você pode fazer parte, não pense duas vezes. Não pense duas vezes. A segurança do Senhor lhe garante a sua caminhada cristã. A segurança do Senhor e a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, garante a sua caminhada cristã. E então você louvará com a sua família, com gratidão e louvor, o nome do nosso Deus. Como pessoas estão fazendo isso há 98 anos, o coral há 91 e a SAF há mais de 100. Cento e quanto, Malu? 103. 103 anos de SAF. Olha que coisa bonita. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você está dentro dessa história. Não está? Abra a palavra de Deus lá no Salmo 92, nós vamos ler de maneira alternada o Salmo 92. Nós já lemos o 90, estudamos o 91 e vamos ler alternadamente o Salmo 92, Salmo, um cântico para um dia de sábado, ou seja, para um dia de descanso, para o Shabat, que para nós é o domingo. Eu vou ler e a igreja responde. Pode ser? Pedir aos nossos irmãos da técnica se puderem colocar. Levi, irmãos, consegue colocar? Sim? Sim, já está lá. Vou ler, irmãos, leiamos alternadamente. Leiamos forte, leia forte como você nunca leu, ou como se até hoje você nunca tenha lido com tanto entusiasmo e tanta gratidão. Está escrito assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos repetir o 15 juntos? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos orar e vamos cantar ao Senhor. Senhor, maravilhoso Deus, verdadeiro Deus, que convence o coração do homem, da mulher, do filho, da filha, que só o Senhor é Deus, que nos convence que podemos habitar no esconderijo do Altíssimo e dizer: o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte. Senhor, nós queremos dizer isso agora. Estamos dizendo há 98 anos neste lugar, mas agora, neste momento, somos eu, meu irmão, minha irmã, nossas famílias aqui. Recebe essa adoração. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, de quem nós somos filhos e vivemos por Ti. Obrigado por Jesus Cristo nos dar a condição de sabermos que somos Teus filhos. Recebe esta adoração, Senhor, o entusiasmo da nossa vida como gratidão ao Teu poderoso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos,
Te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.